Boa tarde, nobres amigos, bem-vindos ao Café e Fúria. Hoje, dia 16 de abril de 2015, o programa estreia na Mínima FM. E antes de apresentar a ideia desse projeto, eu quero só cumprimentar alguns ouvintes que estão nos escutando aqui fora do país. E eu vou só abrir um parênteses para cumprimentar eles em inglês para prestigiar esse acompanhamento. We know we have friends from other countries listening to our program. Welcome everyone. I want to say hi to two special friends who are online now. Pat Carlin from England and Uriel Miller from Germany. Thank you and hope you enjoy Café e Fúria. Então, voltando à apresentação aqui do nosso programa Café e Fúria, esse é um projeto que surgiu há cerca de 6 meses e ele começou como um podcast gravado nos cafés da Cidade Baixa, onde a cada episódio era convidado uma pessoa que estudava ou trabalhava com algum tema relevante do sistema penal e violência, e a gente disponibilizava isso para que todos tivessem acesso a questões mais relevantes e a debates mais aprofundados que envolvessem segurança pública, direito penal, política criminal. E o projeto evoluiu, e a partir de uma parceria entre a Mínima FM e o Instituto Tolerância, o Café e Fúria agora é um programa de rádio que vai ao ar toda quinta-feira a partir das 14 horas, com reprise no sábado às 11 da manhã. E ele cresceu também, agora eu conto com a parceria de uma grande amiga minha, que é a Clara Maziero, e a gente tem uma carreira comum, assim, a gente é advogado, a gente fez mestrado junto e a gente continua promovendo o nosso trabalho de pesquisa em doutorado em instituições diversas. Eu já antecipo aqui, antes de passar a palavra para a Clara, que vocês podem acompanhar também o programa através da nossa fanpage no Facebook e podem participar mandando tanto perguntas para o convidado, que hoje é o professor Ricardo, como também respondendo a pergunta que nós elaboramos ali, que é a pergunta furiosa. A pergunta é a seguinte: o que você faria se o Bolsonaro se sentasse ao seu lado num voo? As melhores respostas ou comentários e perguntas assim, a gente vai sortear depois livros do Ricardo, mas isso é para o final do programa. Então participem, mandem comentários, sugestões, perguntas, e agora a Clara vai apresentar o convidado de hoje. Olá, boa tarde a todas e a todos. Então, nosso programa de estreia conta como convidado o professor Ricardo Jacobsen Bleckner. Ele é professor do programa de Direito da PUC e da pós-graduação em Ciências Criminais. É autor de diversos livros e um deles será sorteado, então, aqui ao final do programa, que é o Risco e Processo Penal, uma análise a partir dos direitos fundamentais do acusado. Isso, além de dar aula já na PUC, ele está abrindo agora um curso de extensão que começa amanhã, que é um curso interdisciplinar de processo penal. E aí o curso procura abordar o processo penal desde as raízes do autoritarismo e os discursos de segurança, né, que refletem no nosso sistema penal de uma forma geral, né? Então, eu gostaria de começar, então, chamando o Ricardo a falar um pouquinho para nós, se afinal ele acha que um autoritarismo está cada vez mais presente hoje no Brasil e no mundo. Boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes. Agradeço pela parceria, pelo convite feito para poder debater um tema que toca não somente a mim, mas toca também a todos nós brasileiros que vivemos situações diárias desse fenômeno que se pode chamar de uma maneira bastante genérica como autoritarismo. A ideia de utilizar essa expressão autoritarismo e tentar conjugá-la com os fenômenos próprios da justiça criminal, mais especificamente tanto o processo penal quanto o direito penal, tem um duplo sentido. Num primeiro momento, se trata de evidenciar que o autoritarismo ele não é uma personagem extinta da nossa cultura, pelo contrário, o autoritarismo ele é presente não apenas por conta do período dito autoritário do Brasil, pelo contrário, ele se encontra presente no nosso dia a dia. E, por outro lado, é perceber também como a justiça criminal brasileira, mesmo a partir da Constituição de 88, que é uma Constituição democrática, está presentificado na linguagem emanada de várias decisões e também em vários institutos
que o nosso direito acolhe e que necessariamente, apesar de, numa primeira vista, deverem se amoldar a alguns ditames democráticos que a Constituição impinge, por outro lado, acabam sendo, ora, utilizados dessa ou daquela maneira, ou também são propriamente elaborados nesse período, no período autoritário. Nesse sentido, a gente poderia falar que a gente vive numa democracia autoritária? Essa é uma questão interessante, à medida que o termo autoritarismo, que é um termo, tem uma expressão bastante genérica, é uma expressão que não contém apenas um significado, do contrário, é uma expressão polissêmica, sempre foi colocado em oposição ao regime democrático. De um lado, quando se fala em democracia, se fala no reverso, que seria o autoritarismo. Mas existem vários estudos, e me parece que não é o caso de tratá-los um a um, no qual a democracia, enfim, ela permite a convivência pacífica, digamos assim, pelo menos em linhas gerais, em linhas institucionais gerais, com o autoritarismo, dado que o autoritarismo não é uma característica das instituições, mas pelo contrário, é uma característica, digamos assim, da própria sociedade de massas. Então, a sociedade de massas, ela permite, e aqui eu citaria o próprio filósofo Gilles Deleuze, ele afirma que, num texto chamado Micropolítica, ele afirma que o fascismo é essa expressão muito mais individualizante do que propriamente institucional. As análises que são feitas de um ponto de vista historiográfico e sociológico se concentram nas instituições autoritárias, permitindo que, com a passagem rumo a uma sociedade democrática, nós tenhamos a modificação dessas estruturas, mas, ao que parece, o autoritarismo ele é perceptível num nível linguístico, num nível de interação social, e que é perceptível, inclusive pelas redes sociais, é possível se notar e denotar vários comportamentos intolerantes, comportamentos que poderiam ser, sim, sem sombra de dúvida, afeiçoados ao autoritarismo. Desculpa, deixa eu só perguntar uma coisa. Você mencionou ali a respeito das redes sociais. Essa experiência que nós temos tido recentemente com algumas passeatas mais intolerantes, com alguns pedidos sociais, seriam então um retrato desse autoritarismo que nós temos na sociedade, na cultura? A própria pergunta que a Clara me havia endereçado de possível foi você de uma sociedade democrática, ao mesmo tempo autoritária, basta nesses movimentos, basta se notar a presença de uma democracia pró-intervenção militar, ou seja, que seria um fenômeno em si paradoxal, mas que percorre essas multifaces do autoritarismo. Não apenas na questão da intervenção militar, mas na redução de determinados direitos adquiridos por certos movimentos sociais, mas também na redução da diferença, aquilo que é exterior, aquilo que é não assimilável àquilo que é o ordinário. Me parece que o autoritarismo, sim, ele se visibiliza muito mais pelas redes sociais. E, claro, com os novos fenômenos, né, de movimento de massa. Esse movimento de 15 de março, né? Bom, várias pessoas dizem que era uma minoria que pedia intervenção militar, né? Uhum. Mas será que há uma maioria ali que demanda pautas autoritárias, assim, né? Pautas que não libertárias, né, no caso? Não me parece haver dúvida disso, porque nós vamos encontrar dentro dos movimentos sociais pró-autoritarismo, mas de uma maneira geral conservadores, um limite tênue entre o autoritarismo e o conservadorismo. É importante demarcar isso, né? Exato, mas eu não vejo grandes modificações comportamentais entre uma intervenção pró-militar e, por exemplo, a inserção da corrupção como um crime hediondo. Por mais que nós tenhamos no concreto, né, na eficácia concreta dessas demandas, objetos distintos, se nós analisarmos elas do ponto de vista dos participantes e das demandas que se avizinham, elas são muito próximas. Ou seja, você encontra demandas que postulam retirar determinados direitos sociais adquiridos. Esse mesmo movimento em que, por um lado, havia o pedido de intervenção militar e que
particularmente poderia ser endereçado a um pequeno grupo. Ao seu lado existiam grupos neonazistas, existiam grupos que reclamavam a privatização completa da saúde pública, ou seja, não são demandas que são completamente democráticas, né? Exato, elas poderiam ser reduzidas, digamos assim, àquilo que não é democrático. E uma dúvida que sempre me surge quando a gente debate essas questões mais contemporâneas dessas demandas é o quanto disso é reflexo de um pedido real de uma intervenção militar, de um governo mais autoritário, de uma vida um pouco mais controlada, ou o quanto isso é ignorância política? Porque às vezes me parece simplesmente que é uma massa de manobra que talvez seja seduzida por um discurso, ele está insatisfeito, é seduzida por um discurso, não sabe nem do que está se tratando, na verdade. E acaba sendo levada nessa discussão. Eu confesso que do ponto de vista dessa questão de manobra ou de se tentar conduzir a massa, haveria a possibilidade inclusive uma literatura que tentou trabalhar sobre essa ótica a partir do conceito weberiano de dominação tradicional, mas me parece que isso ainda seria um ponto insuficiente à medida que a massa, ela, por ser completamente multiforme, me parece, como o Elias Canetti, no livro Massa e Poder, havia dito, a massa ela acaba se comportando de uma maneira incontrolável. Ou seja, no momento que você alimenta determinada demanda, em algum momento o controle completo é perdido. E ela começa a se movimentar por conta própria. Eu diria assim, que os fenômenos e as demandas de massa são autopropulsores. No momento que esse fenômeno é canalizado, ele começa a adquirir vida própria e começa, digamos assim, a demandar ou a renovar as próprias demandas, né? A se autoimpulsionar. Por isso é tão difícil falar numa contenção desses fenômenos de massa, ou até mesmo identificar, né, o cerne desse movimento. Pelo contrário, são múltiplos núcleos, se é possível você dizer assim, e que interagem, que formam a massa. Mas são múltiplos núcleos, mas eu percebo que eles têm uma coisa em comum, que é o fora Dilma, fora PT. Isso é comum a todos esses que estão saindo nas ruas agora, né? E aí agora eu estava pensando da grande diferença que a gente pode visualizar entre esse movimento de 15 de março e os de junho de 2012, né? 2013. De junho de 2013 e agora de 15 de março, né? Em 2012 tinha, né, eram bandalheiros, eles quebravam coisas, eles confrontavam a polícia. Agora em 15 de março eles tiram selfie com a polícia, né? Algo bem diferente, marcante a diferença desses dois movimentos. A gente sempre acaba voltando para os textos da Eliane Brum. A Eliane Brum publicou um texto recentemente a respeito disso, onde ela critica essas fotos selfies com a polícia que mais mata no país, que é a polícia de São Paulo, né? Sim. Isso tem um significado extremamente perigoso quando você começa a homenagear a polícia dessa forma, uma polícia que está sendo criticada no mundo inteiro pela matança de um grupo social específico. Agora, já que a gente está falando em contestação, a gente conversou um pouco sobre música antes, eu estou pensando em já pedir para tocar uma banda que é símbolo de contestação, que é The Clash. E foi pedido pelo nosso convidado também. Então, com vocês vão ouvir agora The Clash, que é o novo Batman brasileiro. É a Operação Lava Jato. Pois é. Por falar, né, Lava Jato, mais corrupção, mais autoritarismos no nosso sistema criminal, né, juntando tudo isso, a gente encontra publicado um artigo, né, do juiz Sérgio Moro, em coautoria com o presidente da Associação dos Juízes Federais, da JUF, né, o juiz Antônio Bochenet, escreveram um artigo no Estadão dizendo que o processo é o problema, né, que a corrupção se propaga no Brasil porque as pessoas não são punidas, porque o nosso processo penal é um problema, que nesses casos, a prisão deveria ser a regra, né? Proferida uma sentença condenatória, eles acham que deveria se prender, que isso sim daria efetividade ao sistema e daqui a pouco conseguiria conter as condutas, né? Sendo que a gente sabe que tem uma raiz muito, né, muito mais profunda no Brasil, né? De toda a construção do Estado brasileiro, que a corrupção foi se desenvolvendo e crescendo, né? E aí eles anunciam aí, inclusive, nesse artigo, que
a associação está apresentando um projeto de lei, né, para tornar a regra a prisão em caso de condenação em primeiro grau. Bom, isso é uma dessas nossas reminiscências autoritárias, né, no sistema de justiça criminal. Eu concordo. Uma vez eu até era uma palestra sobre uma emenda constitucional que postulava reduzir os recursos especial e extraordinário a ações rescisórias, ou seja, que no segundo grau se pudesse transitar imediatamente em julgado a decisão. Parece que agora o caminho é mais curto ainda, né? Ou seja, o processo ele é visto como um obstáculo, mas aqui duas questões sucedem. No primeiro momento, tanto o discurso que pensa numa prisão imediata, quanto aquele que atribui a eficácia de uma maior pena à diminuição da criminalidade, sofre as mazelas, sofre os problemas próprios de um pensamento economicista barato e de certa maneira, inclusive, tacanho. Essa matriz economicista que procura retirar os obstáculos, a pena, nesse caso, que seria o processo, ou inclusive o recurso como um caminho necessário ao trânsito em julgado da decisão, elas estão amparadas num primeiro momento justo, do que nós havíamos discutido como uma herança autoritária, evidente que sim, porque justo a democracia exige um mínimo de reflexão sobre um determinado fato, um mínimo de ponderação sobre determinada circunstância. E muitas vezes o que inúmeras pessoas não entendem já que um juiz decidiu, por que não? Né? Por que não nós já mandarmos e definitivizarmos essa situação? Existem uma série de circunstâncias, desde o ponto de vista psíquico, que permitem identificar que as decisões muitas vezes não são aquelas melhores. E de fato, apenas para ilustrar essa situação, veja, quando um juiz decreta uma prisão antes do seu trânsito em julgado, ou seja, no processo penal, nós vamos dizer que essa é uma decisão, se é prisão preventiva, prisão temporária, uma prisão cautelar. Quando há uma decisão cautelar, o risco de nós bloquearmos as variantes para uma outra decisão que não a manutenção da prisão e da condenação lá ao fim do processo é muito maior. Eu quero dizer com isso que é muito mais difícil um juiz que decreta uma prisão cautelar, voltar atrás e absolver um sujeito, do que propriamente manter aquela condenação. Eu conduzi uma pesquisa no ano de 2013, no qual, impressionante, 100% das decisões condenatórias no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 100% das decisões cautelares exaradas num processo revertiam em condenação. Ou seja, claro, porque precisa justificar. Né? Ou seja, você absolver alguém que foi decretado prisão, é uma confissão de erro. Isso me lembra também, o professor Lênio sempre fala que no Brasil os juízes, eles primeiro decidem, depois eles acham, né, a fundamentação lá daquilo que eles já decidiram. Mas a decisão ela vem primeiro do que a avaliação, né, da fundamentação do processo. E aí vale tudo, né? Aí não se segue as regras do jogo, que é o mínimo que se espera num Estado democrático de direito, né? Claro, e só para acrescentar, essa é uma questão que aparece vinculada ao chamado discurso de impunidade. Mas é interessante se notar, se buscar a obra do próprio Oliveira Viana, que foi um dos mentores do autoritarismo brasileiro na época do governo varguista, ele já falava que era necessário acabar com a cultura de impunidade do povo brasileiro. Ou seja, o discurso da impunidade não é um discurso novo, é um discurso fomentado, criado e identificado com todas as matrizes justamente de um Estado, ou de formulação de um Estado autoritário brasileiro nascente. Ou seja, um discurso que tenta identificar e criar uma ideia de nação no Brasil. E me diz, tu acha que é uma falácia de que a impunidade no Brasil? Bastaria ver o número de presos que nós temos, né? Em qualquer prisão, sempre um número muito além daquele que fisicamente comporta, mas em números brutos, né, que revelam que o Brasil é hoje, em conformidade com o tipo de pesquisa que você faça, o terceiro ou quarto país mais punitivo no mundo, em termos de prisão e também daquilo que vem junto com a prisão, que são as medidas
não restritivas de liberdade como a prisão, mas de alguma maneira sim restritivas à liberdade, porque submete o sujeito a um controle, né? Pós. Eu costumo até dar um exemplo de que, quando eu ouço algum comentário a respeito de que no Brasil não se pune, eu sempre convido para ir passar uma horinha na frente do Presídio Central. Porque o movimento de gente sendo presa constantemente é algo que, assim, faria a pessoa realmente ver que existe um sistema trabalhando e punindo, e o que mais choca é que grande parte deles é provisório, né? Claro, claro. A origem do Presídio Central aqui no Rio Grande do Sul é de um centro de detenção provisória. E hoje está combinado com fechado, mas é chocante o quanto a gente fomenta a prisão provisória também no país. A gente está com quase 600 mil presos hoje, né? Isso é um dado que a gente tem que sempre apontar, porque as pessoas não têm muito acesso a essa informação. A gente tem quase 600 mil pessoas presas no país e muito mais cumprindo outras medidas penais, né? Pois é, mas apesar disso, né, parece que a impunidade, assim como ela é seletiva. Há, assim, um grupo de pessoas que não são atingidas pelo sistema penal, né? Tu acha que esse grupo de pessoas não deve ser atingido pelo direito penal ou deve ser atingido pelo direito penal? E por que essas pessoas, o que a gente poderia mexer no processo penal no sistema de justiça criminal para alcançar essas pessoas? Se eu dissesse aqui que acho que nós devemos mudar a seta do direcionamento da máquina punitiva, eu estaria aqui cometendo um grande contrassenso em tudo aquilo que eu disse e tudo aquilo que eu acredito. Ou seja, de que não é inclusive, não se dá por uma inclusão no sistema penal, numa seletividade direcionada aos crimes de colarinho branco, mas sim que nós temos que rever justamente aqueles fatores que levam as demais classes, consideradas classes perigosas, né, para a prisão. Ou seja, é preciso rever profundamente a política criminal de drogas brasileira e também os próprios crimes patrimoniais, que compõem mais da metade, com certeza, de todos os presos, né? Efetivamente, me parece que a política de drogas, que não seja uma política alarmista e militarizada, e por outro lado, também a revisão dos crimes patrimoniais permitiria que nós, sem acrescer e direcionar a máquina penal por um lado, pudéssemos revisar, sem sombra de dúvida, essa quantia exorbitante de pessoas presas. Eu lembrei agora, enquanto você falava, daquela pesquisa que a gente fez em 2013, a Marcas do Cárcere lá, e a gente perguntava para os condenados qual foi o motivo do cometimento do crime, porque muitas vezes a gente tem os dados que eles cometeram roubo, mas o roubo foi por quê? Para sustentar o vício de droga, por questão patrimonial, e a gente tinha uma hipótese que droga estava realmente por trás disso com 90% dos casos. E a gente se impressionou, isso que eu achei importante na tua fala aí, que o tráfico de drogas é um problema. Existem muitos que cometem crimes em decorrência do vício em algum entorpecente, e existe também uma quantidade significativa de pessoas que cometem crimes patrimoniais porque querem algum bem. Isso volta até para aquelas teorias criminológicas americanas, né? Tem muitos jovens que têm cometido os crimes patrimoniais para poderem usar certas coisas, para terem um estilo de vida, e isso é uma coisa que falta até um pouco de atenção dentro da nossa política criminal brasileira, né? Bom, nós temos um primeiro ganhador de um livro, né? Fez 2 perguntas já na página do Café e Fúria. Ele pergunta, primeiro, né, na nossa fala anterior, ele pergunta: o fora Dilma, fora PT, caracterizaria o significante vazio que o Laclau fala na Razão Populista? E se a baixa taxa de esclarecimento de homicídios no Brasil não aponta espaços de impunidade? Bom, duas perguntas. A primeira, em tese sim, né? Em tese sim. O Laclau é um pensador que tenta descrever um fenômeno de orientação hegemônica na sociedade, e o que ele chama de significantes vazios seriam esses, digamos, reclamos ou demandas ou postulações de demandas mestres que poderiam encaixar outras tantas, sempre no regime de oposição frente ao governo. Eu diria que sim, num determinado nível, tendo em vista que o fora Dilma, fora PT, ele computa uma parcela significativa, mas que talvez em algum momento pudesse
não representar tão somente um movimento de uma rearticulação política em outras questões de discussão sobre o regime de governo ou quem efetivamente está no governo. E parece que haveria, digamos assim, um outro significante vazio superior ao próprio Fora Dilma, ao Fora PT. Que é uma Isso aí é a direita descobrindo que pode ir para a rua também. Exigindo ocupação da rua luta também. de classes também, que a gente poderia inserir mais. É que são movimentos, de alguma maneira, heterogêneos, e como a gente havia conversado antes, que no momento em que se transforma num fenômeno de massa, se perde o controle e ele se adquire vida própria. É bem difícil tentar enfrentar esse fenômeno pela ótica exclusiva do Laclau, penso eu, porque me parece que há alguma coisa de novo nesses fenômenos que não são propriamente daqueles considerados como os clássicos dos movimentos populistas. Eu diria que sim, em um certo nível sim, mas eu também coloco algo para se pensar acerca do quão novo é esse fenômeno e do que pode, editado há algum tempo, pensar tais fenômenos, né? Sempre essa questão de verificar aquilo que o autor não poderia prever, né? No próprio pensamento. A segunda eu não me recordo. Se a baixa taxa de esclarecimento de homicídios no Brasil não aponta espaços de impunidade. E aí também entra naquela questão que eu falei, não é dentro do tema do homicídio, não é só as classes, né, não é só o colarinho branco que fica fora da seleção do direito penal, os homicídios. Mas a seletividade do sistema penal indica impunidade, em qualquer, independente de qual seja o crime, se é homicídio, se não é homicídio. O que se tem em jogo é sempre o que se admite como normal, entre aspas, enquanto impunidade, ou seja, o quanto é uma sociedade tolerante ao nível de impunidade que ela mesma produz. E demais disso é que se pensasse efetivamente a punição responde aos anseios daqueles sentimentos de impunidade. Por que a gente necessita da punição, né? E quando se fala em punição, não é qualquer punição. Uma punição é uma prisão, tem que ser uma prisão ruim, a pessoa tem que sofrer. Ela tem que pagar penitência. É necessário isso? Tem um quê de religioso aí, né? Porque ela tem que pagar uma penitência, a gente ainda chama de penitenciária, né? As pessoas precisam. Agora, a necessidade. Esse ponto aí de achar um nível de certa normalidade com relação à impunidade me lembra o discurso que o professor Salah fez naquele dia no movimento contra a redução da maioridade penal, é que se o sistema funcionasse plenamente e tivesse toda a capacidade, provavelmente estaríamos todos presos também. Porque não é possível pensar que num funcionamento 100% de punição, alguém sobreviveria sem ser punido, né? Dentro do sistema. Por isso que é um tipo ideal que nós temos também, né? De um grau de impunidade que seria aceitável socialmente. Sim. Diria assim, aqui inclusive chamando o próprio Foucault, existe uma gestão diferencial das ilegalidades. Ou seja, no porquê você pode reprimir determinada conduta num determinado momento e outra acaba sendo socialmente aceitável, porque determinados crimes caem em desuso, porque outros acabam se tornando os crimes mais visados. É um fenômeno que pode ser contextualizado. E hoje a gente vive isso com relação às drogas, né? Começa já um questionamento até com alguns órgãos da imprensa já se manifestando publicamente a favor da legalização de alguns tipos de entorpecentes, né? A própria Zero Hora fez um editorial em que ela se colocou a favor da liberação da maconha já. Já começa um questionamento disso que sempre foi algo proibido, né? Sim. A gente vive nesse momento agora. Agora, eu gostaria de propor o seguinte, havia uma outra sugestão de música tua que era tocar Nirvana no programa. Quer escutar? Sim, vamos lá. Vamos lá.